No livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis, o livro da criação. Capítulo de número 11, se você não achou Gênesis, na hora do apelo, por gentileza, venha para frente. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, compenetrados, esperando a palavra, o Samuel já está glorificando. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 1. Estamos juntos? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Amém. Eu acho que, às vezes, irmãos, é verdade que às vezes, como nesta manhã, eu fiquei lutando com Deus, porque parece que as páginas da Bíblia estavam brancas e aquilo que era mensagem para entregar para a igreja parece que desapareceu e tudo mudou. E, meu Deus, o que é isso, né? E essa palavra veio no meu coração e parece que, não sei, parece que não era, né? E você fica com aquela apreensão no coração, mas, meu Deus. E, de repente, quando a gente simplesmente obedece a Deus, as coisas começam a clarear. Deus começa a mostrar a sua vontade. Deus começa a mostrar aquilo que Ele quer fazer. Nós estamos falando de inauguração de governo e de governo. Estamos num culto com jovens casais e o irmão Reinaldo. E nós escolhemos, ou Deus escolheu, exatamente uma palavra que fala de construção de comunidade, de construção e estabelecimento de um reino. Mas mais do que isso, fala do futuro das famílias. O futuro das famílias. O pastor... Quem foi? O pastor Laudemir e a irmã Cidinha completaram 53 anos de casados. Não é? O pastor Sérgio Almeida, que hoje está inspirado, viu, irmão? Mexeu com todo mundo o tempo todo ali no culto. E a irmã Wilma completaram 42 ou 43, 42 anos de casados. Né? Ele casou com a irmã Wilma, ela era adolescente, graças a Deus. Não é? E a irmã Maybe e eu somos casados há 40 anos. E quando fala sobre a família e o futuro da família, hoje, mais do que nunca, nós sabemos o que isso significa. O futuro dos nossos filhos. A outra geração que chega, que parece que é um bálsamo para a vida da gente, que são os netos. Não é? E depois os bisnetos. Eu acho que o meu pai está correndo aí a jornada para ser tataravô, né? Porque já tem bisnetos adultos, né?
E já já, se Deus quiser, ele pode ser tataravô. Né? Isso é muito bonito. E você vê as gerações que vêm. E de repente, a gente percebe, de repente não, né? Com o passar dos anos, e quando a gente chega onde a gente está, não é, pastor Alcir? A gente percebe que nada disso acontece por acaso. E que todas as coisas que acontecem na nossa vida são resultado de uma prerrogativa de Deus no nosso coração, chamada livre-arbítrio. Nossas escolhas, nossas decisões. Algumas decisões são: deixa como está para ver como é que vai ficar. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, seja o que Deus quiser. Ou seja, é melhor deixar Deus fazer. Deixa Deus fazer, porque do jeito que Deus fizer, tá bom. E quando você abre mão de fazer aquilo que você deveria fazer, outra pessoa vai fazer aquilo por você. Pensando em termos de família, por exemplo. Quando você abre mão de estruturar a sua família intencionalmente num sentido e você negligencia fazer isto, outra pessoa vai fazer isso. Essa outra pessoa tem nome: o mundo, o pecado e o diabo. Vai fazer isso. O mundo vai vir atrás da sua família. Outros tomam a decisão de estruturar a sua família de maneira intencional. Eu não estou falando só no sentido espiritual, no sentido de formação dos filhos, da criação dos filhos. Por exemplo, pessoas que sonharam em ter os seus filhos como, um profissional de tal e tal área. Você sabe, as famílias que são tradicionais, abastadas, geralmente são famílias grandes, não é? E são famílias que estão sempre meio perto. Estão sempre ali perto. Um ou outro escapa, como uma faísca, não é? Mas o fogo está ali aceso, junto. Eles estão sempre unidos. Estão sempre juntos. Isso não é à toa, né? Isso é intencional. Existe um propósito para isso. Por que a gente está junto? Não é? Então, quando os filhos vão crescendo dentro daquele propósito que eles têm, vamos imaginar uma família que seja, sei lá, uma família muito rica, que tem indústrias, que tenha negócios. Eles vão preparando os filhos para assumirem posições nos negócios, que é para manter aquilo que a família tem e, eventualmente, até melhorar. E aí entram as teorias de conspiração e as probabilidades e as pesquisas, né? Alguns dizem que a terceira geração destrói e tal, e aí vai. Né? Eu acho que já mencionei algumas vezes aqui, uma pessoa que eu sempre admirei muito, era um grande líder empresarial, era o Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Né? E aquilo que o pai legou a ele e aos seus irmãos, que foi um império, na verdade, ele transformou aquilo num império imensamente maior. Ele multiplicou muitas vezes aquilo que o pai deixou para eles. Porque intencionalmente ele foi preparado para isso. Intencionalmente as pessoas escolhem, por exemplo, que querem que os seus filhos sejam profissionais dessa ou daquela área. O presidente Fernando Afonso Collor de Mello, ele foi preparado desde a adolescência dele para ser presidente da República. O pai veio preparando ele para ser presidente da República. E ele se preparou, porque ele queria ser presidente da República. E ele se preparou a vida inteira para ser presidente da República e foi presidente da República. O problema é que os nossos planos, quando eles não incluem a pessoa do Senhor Jesus Cristo,
eles não vão dar certo. Você pode até alcançar aquilo que você quer em termos de posição, mas você nunca vai alcançar o que o seu coração deseja de verdade. Porque o que o seu coração quer, na verdade, é sucesso. Prosperar. E a prosperidade não está em posição, em bens, em dinheiro, em coisas. É uma satisfação no coração, como uma forma, que a única coisa que se encaixa ali é Jesus. Não existe outra coisa que possa trazer verdadeira e completa satisfação ao coração do ser humano, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele comprou a nossa salvação, morrendo por nós na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nós, na cruz do Calvário. Ou seja, ninguém no universo lhe ama mais do que Jesus. Ninguém, 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 ninguém. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os seus netos, nem os seus bisnetos. Não é? Ninguém te ama mais do que Jesus. Ponha isso no seu coração. Jesus te ama. Diga para a sua alma assim, Jesus te ama. Gente, isso é verdade. Isso não é lavagem de cérebro. Isso não é motivacional. Isso aqui é realidade. Jesus te ama. E Ele te ama tanto que Ele deu a vida dele para salvar a sua. Agora, a motivação dele foi o amor de Deus por nós. Ou seja, é uma só pessoa. Então, o amor do Pai e do Filho são iguais. Jesus te ama. Então, quando a gente faz qualquer plano fora daquela pessoa que tem toda a instrução, toda a orientação e todo o amor por você, you're missing something. Você está perdendo alguma coisa. Você está deixando de incluir o principal. É como você fazer uma comida extraordinária e na hora de provar, você fala, que coisa linda, que prato bem preparado. Faltou sal. Aí você fala, não, estraguei tudo. Se colocar o sal agora, não vai ser a mesma coisa de colocar o sal quando I was cooking. Quando eu estava cozinhando isso aqui. Então faltou o sal aqui. Você fazer planos sem incluir Jesus é deixar de colocar o sal na comida. Não vai dar certo. Goste você ou não, não vai dar certo. Ele é o Senhor do céu e da terra. Foi Ele quem criou o homem. Antes de você nascer, Ele já sabia como você seria. Não olhe no espelho e diga que a culpa é dele. Não. A Bíblia diz que o pecado habita em nós. Ele já sabia como você seria. Deus já sabia o que você ia gostar, o que você não ia gostar. Ele sabia. Não é que Ele predestinou você. Não. Ele predestinou você para ser conforme Jesus, para ser igual a Jesus. Jesus é bonito, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo. Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter. Pense numa pessoa legal. Pense numa pessoa boa. Pense numa pessoa extraordinária. Ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso amigo, seu amigo Jesus. Jesus, o nosso Salvador. E aquele que quer ser o Senhor da nossa vida. Sabe aquela pessoa que você pode confiar para tudo o que você quiser? E você vai nela e pergunta, Senhor Jesus, e eu o que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Do mesmo jeito que você pergunta para o AI lá, e como é que é isso aqui? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, você vai para Jesus e pergunta das coisas eternas, das coisas absolutas, das verdades que são verdades de verdade. É Jesus. É relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É a resposta que a inteligência artificial não pode te dar. Só Jesus te dá. Porque a resposta de Jesus tem sabor. Tem gosto de amor. Tem gosto de céu. É alguém que te responde não para te arrebentar. É alguém que te responde para te ajudar, para te levantar. Para te edificar, para fazer você mais forte. Stronger.
mais forte, mais forte, mais forte, cada dia mais forte. Eles estavam fazendo planos sem considerar a Deus. Aquele que havia criado todas as coisas. Aquele que havia dado a eles uma nova oportunidade. A nova humanidade. Se a humanidade hoje, se os homens ou algumas cabeças pensantes ou divagantes querem fazer uma nova ordem mundial, esses aqui são a precursão daquilo. São os precursores da nova ordem mundial. Não é? Eles são uma nova humanidade depois de Noé. Uma nova oportunidade de Deus para a humanidade. E eles então começam de novo agora a fazer os seus planos sem Deus. It's not going to work. Não vai funcionar. Porque ele pode funcionar em todos os aspectos humanos, mas não vai funcionar na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é aquilo que é o melhor para você. O que Deus quer para você é aquilo que é o melhor para você. Você nunca vai ser tão feliz como quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar que você vai ser mais feliz é no centro da vontade de Deus. E eu sei que aí na sua cabecinha tem um ponto de interrogação. Ele está mostrando na sua testa e eu estou vendo. Por quê? Porque eu tenho medo da vontade de Deus, eu tenho medo que a vontade de Deus me faça sofrer, eu tenho medo que a vontade de Deus me alige dos meus amigos, me distancie dos meus amigos, me distancie da sociedade, me distancie, eu tenho medo de virar um ermitão. Aquele cara que mora lá no topo da montanha sozinho, que não sai na rua, que não tem contato com a sociedade, que é todo fora de contexto, not at all. Não é isso que é andar no centro da vontade de Deus. Pelo contrário. Quando você está no centro da vontade de Deus, você entende muito mais de todas as coisas da sociedade, da sua comunidade, do que quando você está sem Ele. Porque quando você está com Jesus, está no centro da vontade de Deus, você entende a razão. Você entende aquilo que está por trás da manipulação. Você entende a revelação de Deus. Paulo disse, eu recebi pela revelação de Deus o mistério. Aquilo que é mistério é aquilo que as pessoas não entendem, não é? Isso aqui é um mistério. Aquilo que era um mistério para a humanidade, eu vou deixar isso aqui para os doutores aqui presentes, que era a dispensação do mistério. Aquilo que era o mistério, Deus mostrou para Paulo e mostrou para ele, em revelação, mostrou para ele o que era, revelou para ele o mistério. Contou para ele e ele contou para nós. Está registrado na palavra de Deus. Quando você anda no centro da vontade de Deus, você entende o mistério por trás das intenções daquilo que está sendo feito. Por que eles estão fazendo isso desse jeito? O que está por trás disso que parece tão bonito? Não se esqueça. O diabo não vem de chifre, rabo e um garfo na mão. Senão você ia saber que ele era diabo. Não é verdade? Eles fizeram um planejamento extraordinário. Olha, eles tinham uma característica, jovens casais. Nação americana, Estados Unidos da América. Eles tinham características de uma geração poderosa na terra. Eles conseguiram aquilo que muitas pessoas não conseguem. Unanimidade. Muita gente não consegue unanimidade dentro da sua própria casa. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Escute o que eu vou lhe dizer. O Senhor Jesus Cristo disse que um reino dividido não pode subsistir. Foi Jesus quem falou. E sabe de quem que ele estava falando? Do diabo. Ele estava falando do reino de Satanás. Quando disseram para ele assim, olha, você expulsa demônio por Beelzebu. Ele falou, não, Beelzebu nem ia expulsar demônio. Um reino dividido não pode subsistir. Ele estava dizendo que o reino do diabo é unido. E ele subsiste porque é unido.
Porque falam uma mesma língua. Família, casal, filhos, pais, nós temos que falar uma mesma língua. A sua família tem que estar na mesma página. Vocês têm que querer a mesma coisa. Tem que haver características de uma geração poderosa para ser de verdade poderosa. E a primeira delas é ser unida. Sejam unidos. Quando vocês tiverem pensamentos diferentes, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer a Bíblia, né? Mas é ir para a vontade de Deus. Dobre os joelhos e vão buscar a vontade de Deus. Se você não entender completamente aquilo que Deus está querendo, obedeça o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, pastor? A Bíblia diz que Deus, Cristo, é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, existe uma hierarquia para ter ordem no barraco. Existe uma hierarquia para haver ordem. Alguém tem que ser responsável. Desculpa, irmãos, eu estou falando um português um pouco mais elaborado hoje. Alguém tem que ser responsável por esse bagulho. Quando a mulher comeu do fruto proibido e foi levá-lo a Adão, Deus não foi tirar satisfação com a mulher. Por quê? Porque o homem é a cabeça da mulher. Quando você não chegar no consenso na sua casa, obedeça o que a Bíblia diz. O que o seu esposo disser, faça. Pastor, isso não é confortável, isso não soa muito gostoso, não é bom de ouvir, mas é Bíblia. Se você quer ter sucesso, se você quer ser feliz de verdade, ande no centro da vontade de Deus. Deus nunca se contradiz com a sua palavra. Mas o que o meu esposo está dizendo está errado. Ele vai pagar o erro. E você, por ter obedecido, vai ser beneficiada, vai ser abençoada. Não se preocupe. A responsabilidade que nós temos como maridos é muito grande. Nós estamos falando do futuro da família. E tudo que vai acontecer na direção do futuro da sua família pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Tudo que acontece na sua casa é sua responsabilidade. Mas eu não consigo controlar o meu filho que já é jovem ou que é adolescente, mas você consegue controlar a sua casa. Como? Mete esse joelho no chão, macho. Mete o joelho no chão e diga, Senhor, eu sou o cabeça desta casa. Eu sou o cabeça desta família e eu não aceito que forças malignas estejam querendo tomar aquilo que o Senhor me deu, a autoridade que o Senhor me deu. Então, nessa casa, quem manda é o Senhor e eu. Demônio, espírito maligno, divisão, rebelião, divórcio, traição, sejam todos repreendidos dessa casa agora e saiam em nome de Jesus. E talvez alguns comecem a orar assim e vão dizer assim, começa por mim. Sai de mim primeiro. Porque muitas vezes, se na maioria delas, quando as pessoas querem consertar a família ou consertar o matrimônio, precisam começar consertando a si próprias. A primeira pessoa que tem que ser consertada é você. E não fica falando no seu coração, está vendo? Será que ele está entendendo? Ou será que ela está entendendo? Essa palavra deu certinho para ela. Deu certinho para ele. Nós não estamos falando dele ou dela, nós estamos falando do você. Nós estamos falando do você. Né? Nós estamos falando de você. Tem que começar consertando por você. Para haver união, você precisa entender. Na verdade, a união que eles queriam é porque eles queriam ser um referencial. Vamos construir uma torre. Né? Um referencial para todo o povo. E nós queremos ser vistos. Né? Uma torre cujo topo toque no céu. Vamos fazer um nome para nós. Vamos ter uma identidade. Nós queremos ser reconhecidos. Bater os olhos. Esse aí é da família Matarazzo.
Nós queremos construir um nome. Eu quero que a pessoa me reconheça pelo meu nome. O nome da minha família é muito importante. Eu quero ser reconhecido pelo meu nome. E mais, para que não sejamos espalhados. Ou seja, nós queremos ficar juntos, porque juntos a gente faz muito mais. É estar unidos. União, estar unidos. Isso é muito bom. Os propósitos pelos quais eles queriam fazer isso eram meio coisados, porque eles queriam ser uma referência para todo mundo ver. Queriam construir um nome que todo mundo reconhecesse a identidade deles, os reconhecesse como pessoas grandes, não é? Mas, de qualquer maneira, união. Mesmo quando você não concorda 100% com a pessoa, mas união. Lá no aeroporto de Johannesburg, quando você chegar lá, você vai ver, ou se você se lembra, quando você está descendo para pegar as bagagens, está escrito lá numa parede assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque a Bíblia diz que um ajuda o outro. Não é? É importante ter alguém que lhe ajude. Ou seja, união. Estar unidos. A história conta de dois pregadores que eram dois vultos. São dois grandes vultos da história da igreja evangélica do mundo cristão. Dwight Moody e o Charles Spurgeon. Esses dois eram dois grandes vultos. Moody aqui nos Estados Unidos, Spurgeon na Inglaterra, em Londres. Moody era mais um evangelista, era um homem que fazia mais cruzadas, e um homem que ganhava vidas para Jesus. E o Spurgeon era um grande pregador. Ele era um pastor. Era um ministério pastoral, cuidar de rebanhos, cuidar das ovelhas. E talvez, aos olhos dos homens, parecia que eles poderiam estar disputando para ver quem é o mais famoso, quem é o melhor. Existem pessoas que não entendem que o melhor é Jesus, que o mais famoso tem que ser o Senhor Jesus. E é Ele que usa cada um de nós quando Ele quer e como Ele quer. Do jeitinho que Ele quer. Romanos 12. Está ali para servir, Ele vai usar no dom do serviço. Às vezes Deus usa a pessoa de uma maneira e às vezes Deus usa mais daquela maneira. Teve tempo que Filipe estava lá ajudando como diácono, servindo as mesas das mulheres gregas lá, né? Mas depois ele aparece como um evangelista, pregando para multidões e curando gente e realizando maravilhas. Depois ele aparece pregando para um cara só no meio de uma estrada deserta lá. Pregando só para um homem. O mordomo mor de Candace, a rainha dos etíopes. Né? Estava lá. Ou seja, Deus usa a gente de maneira diferente, em lugares diferentes. A Bíblia diz que há variedade de dons. Há variedade de ministérios. Ele usa em lugares diferentes. E há variedade de operações. Ele usa dentro do mesmo ministério de maneira diferente. Ele é o Senhor de tudo. E é importante a gente saber que cada um de nós completa o outro, porque nós somos um corpo. Na sua casa, vocês são um corpo só. O casal é um só corpo diante de Deus. E como vocês são um só corpo na sua família, vocês têm que viver como um só corpo. Não pode haver divisão entre vocês, porque não vai prosperar se houver divisão. Nesse país e numa nação, quanto mais divisão há, mais ela se enfraquece. Olha o Brasil, por exemplo. O Brasil virou quase que uma coxa de retalhos. Um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para lá. E, gente,
massificando aí, aparecendo na mídia, tentando construir um nome para ser uma terceira via, aí, nem Bolsonaro, nem Lula, e aí de repente o cara começa a aparecer lá como o salvador da pátria, que vai pagar a dívida de todo mundo e tal, o Ciro Gomes e o outro que não sei o quê, e etc. E você sabe disso, né? E quanto mais vai dividindo, pior é, porque vai jogando um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. E quando começa a jogar um contra o outro, não se engane. Não é o mau gênio, não é a pessoa, não é porque está displicente, é porque Jesus não está sendo o Senhor dessa casa. É porque o diabo está apostando na divisão da família. E quando as pessoas não entendem isso, no lugar de se unirem, elas se espalham. Primeira característica deles, união. Moody e Spurgeon, eles eram unidos, eles eram amigos. A história conta de cartas que eles trocavam entre eles. O Spurgeon, que era um pastor, que era um grande pregador, mas o Moody era o cara mais famoso. O Moody era um realizador, era uma máquina de fazer coisa. Ele não teve uma educação formal, o Moody não estudou teologia, por exemplo. Mas acho que uma das maiores escolas de teologia dos Estados Unidos é o Instituto Moody, no centro de Chicago. É o Instituto Moody, que tem muitos prédios lá no centro de Chicago. É uma riqueza enorme daquilo que aquele homem que nunca completou a escola teológica deixou para que os seus filhos tivessem, os seus filhos na fé, tivessem uma oportunidade melhor do que aquele teve. É por isso que nós estudamos. Nós temos a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Nós temos a obrigação de comer essa palavra e estar prontos para alimentar a igreja realizar a obra do ministério. A obra do ministério não é só evangelizar, não. É curar os enfermos, é defender a palavra, defender a fé, é repreender os demônios em nome de Jesus, é realizar maravilhas em nome de Jesus, é ver o mar se abrir, enfrentar Jezabel, entrar na cova dos leões, bate o pé na cova do leão e fala, hoje ninguém come aqui. Ah, mas eles vão te engolir. Vai jejuar. Vai jejuar. O leão que está na selva vai comer. O leão que está sendo criado lá pelo doutor não sei das quantas vai comer. Mas aquele que está lá naquele dentro, aquele que está lá naquela cova que você está, aquele leão vai jejuar. Viu? Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando para você é isso aqui, ó. Aquele agente da imigração que está lá, não sei onde, ele vai prender gente. Mas aquele que está na sua cova vai jejuar. E o maligno não lhes toca. Não estou dizendo que a imigração é maligna e nem que o agente é maligno. Eu estou dizendo que a intenção de tirar você daqui pode ser maligna e Deus não vai deixar. A sua vida não está na mão da imigração. Escute o que eu vou lhe dizer. A sua vida não está na mão da imigração. A sua vida não está na mão de Donald Trump. A sua vida está na mão do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E ninguém toca em você. A Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus. Confia no Senhor. E se Deus quiser te levar de volta para o Brasil, Ele vai falar com você. You better obey. Obedece e vai embora. Eu tenho um amigo lá no Brasil que até hoje eu não entendo. Mas ele obedeceu. É um tal de Gibson Almeida. Um sujeito altamente perigoso. Pastor Gibson é um grande amigo, de vez em quando ele está aqui conosco. Uma posição privilegiada aqui nos Estados Unidos, e Deus falou com ele, volta para o Brasil. Depois de quase 30 anos, talvez, aqui nos Estados Unidos. E ele voltou para o Brasil e foi começar uma igreja lá no pé do morro da favela do Juramento. E está lá até hoje, fazendo a obra de Deus. Obedeça. Não precisou imigração colocar ele para fora, até porque ele é cidadão americano. Não precisou nada disso. Bastou a palavra de Deus. Quem tem comunhão com Deus, obedece a Deus. Vamos correr. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 1:10, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A gente discute os assuntos, mas concorda na conclusão.
Como é que vai fazer? Assim, 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 assim. Ah, mas eu não quero fazer assim, mas eu também não quero fazer assim. Então eu não vou fazer assim, mas eu também não quero fazer assim. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus? Se Deus responder especificamente, faça o que Deus falou, ponto final. E de repente Deus vai aparecer com uma terceira via, vai alegrar todo mundo. Ou então vai deixar todo mundo... Mas de repente, Deus vai calar. E quando Deus cala, vá para a palavra. O que a Bíblia diz? O homem é a cabeça, a responsabilidade é dele. Tome a decisão. Se você achar que aquilo que a sua esposa está falando é mais razoável, faça. Se você quiser dar oportunidade, faça. Mas a responsabilidade sempre vai ser sua. Se você achar que aquilo que você está falando é o certo de fazer, faça. A responsabilidade sempre vai ser sua. E eu lhe garanto que vocês ambos serão felizes na decisão de buscar a Deus e de obedecer a palavra de Deus. Vocês vão ser felizes, porque Deus vai dar a direção para o seu coração. União. Um mesmo sentido e um mesmo parecer. Aqui nós podemos discutir qualquer coisa, daquela porta para fora, todos nós falamos uma mesma língua. Diga amém, por favor. Não é que alguém lá dessa porta para fora vai querer ofender os meus irmãos aqui de dentro. De jeito nenhum que alguém vai falar mal da minha igreja lá fora e eu vou ficar calado. Não é? Tem gente que quer, né? Tem gente que fala e tem gente que cala. A diferença entre fidelidade e lealdade é essa. O fiel é aquele que acredita nas mesmas coisas, acredita no mesmo propósito, acredita que você tem boa vontade, bom propósito e tal. Está contigo, é verdade, estamos juntos, é isso aí. O que você quer é o que eu também quero, vamos embora. E é fiel a você, é fiel a realizar as coisas, a fazer e tal. Mas às vezes quando ele sai lá fora, alguém critica, ele fica calado. E quando alguém ataca, ele fica calado. A diferença do leal é que quando alguém ataca, ele defende. Fala, não. Desculpe. É minha casa. São os meus irmãos. Você sabe qual é o pior fogo da guerra? É o fogo amigo. São os nossos próprios soldados atirando contra nós. Na nossa escola, na BCA, nós tivemos algumas pessoas que queriam que BCA fosse do jeito que elas queriam. Então elas saíram do BCA. E hoje elas atacam o BCA para que as pessoas não sejam alunos do BCA. Você vai se colocar contra aquilo que é de Deus? Contra aquilo que Deus levantou? Você está brigando com Deus. Eu não vou fazer nada com você, Deus me guarde. Eu não vou estender minha mão contra você. Não. Agora o juiz de Deus. Aguarde. BCA continua. Está se fortalecendo para a glória do nome do Senhor Jesus. E vai se fortalecer ainda mais. Esse ano Deus nos deu uma estrutura ainda maior e melhor. Nós estamos investindo pesado, mas o nome de Jesus está sendo glorificado. Nós não estamos fazendo para a vaidade nossa, é para a glória de Deus, é por causa dos nossos filhos, é por isso que o diabo usa algumas pessoas, até no fogo amigo. O problema é quando a esposa começa a disputar com o marido, quando o marido começa a disputar com a esposa. É o fogo amigo dentro de casa. O pai disputar com o filho, ele quer ser mais jovem que o filho. Irmão, nessa caminhadazinha, nessa curta caminhada de 40 anos de ministério, nós temos visto alguma coisa. Algumas vezes. Tem mãe que quer ser mais mocinha do que a filha. Eu já vi filha revoltada porque a mãe queria ser mais mocinha do que ela. Queria usar mais roupa de mocinha do que ela própria, que era mocinha. Eu falei, minha mãe, olha para isso. Olha a figura. Quer dizer, ela não se manca que ela não está mais na idade dessas coisas? Que ela não está mais... Você entende? Um reino dividido não vai subsistir. Ah, isso é muito comum nos Estados Unidos da América. Aqui eu ganho mais do que meu marido. Então, eu não preciso dele para nada. Eu tenho a minha vida. Você acha que eu vou precisar agora ficar me submetendo aí a homem? Acho que a Bíblia errou então, né? Errou? Faça
faça aquilo que a palavra de Deus diz. Se você tiver o mesmo sentido e o mesmo parecer, a sua família vai ser muito feliz. O que você quer não é independência. O que você quer não é que a sua opinião prevaleça. O que você quer é ser feliz. E para ser feliz de verdade só existe um jeito: obedecer ao Senhor Jesus. É fazer a vontade de Deus na sua vida. E você vai ser feliz de verdade. Isso é firmeza de caráter. É o hábito de não falar mal. Tem gente que, não é que ele não defende a igreja, não defende nem o marido. Pelo contrário, tem mulher que fala mal do marido. Tem marido que fala mal da mulher. É ou não é? Não é praxe não, é exceção. Especialmente aqui. Nós falamos bem das nossas mulheres, da nossa esposa. E das nossas mulheres também, das mulheres da igreja. São bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nenhuma delas é perfeita. Porque Jesus é perfeito. Mas todas elas são bênção, em nome de Jesus. E tem abençoado o povo de Deus, em nome de Jesus. Crie o hábito de falar bem. Os nossos hábitos, eles influenciam o nosso comportamento influencia a nossa mente influencia os nossos hábitos, o nosso caráter, mudam o nosso caráter. Quando você vai mudando, vai falando, que às vezes, irmãos, não é a confissão positiva, não, mas isso aqui é o que se chama de praxis, você realiza para poder entender. Por exemplo, você estuda uma matéria, mas não pegou o mesmo firme. Quando você ensina aquela matéria, você fica firme. Você entendeu bem. É muito importante, viva a união. Mesmo quando você não está satisfeito, mesmo quando você está engolindo o sapo. Se você acha que engolir o sapo está difícil, eu não vou mandar você lamber, não. Coloca ele de lado. E passa um óleozinho nele, um mel, e ele vai descer macio. Se mexendo, mas vai. Estribuchando, mas vai. Não é? Vai esperneando. Mas eu não quero, mas vai, miserável, vai fazer. Eu vou fazer em nome de Jesus. Eu não vou brigar. Eu não vou discutir. Eu não vou. Vou engolir. E quando o bichão descer, você vai glorificar. Deus vai dizer, consegui. A união da sua família é mais importante. A união da sua casa é mais importante. A união com Deus é mais importante. Eu não estou entendendo essa vontade de Deus para mim. Você quer estar unido com Deus? Obedeça a Ele. Não corra para Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda se você não faz a vontade de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você tem uma missão na terra. Deus te escolheu para você ir dar fruto e o seu fruto permaneça. E o fruto não é somente alcançar os pedidos para Deus, é fruto de humildade, é fruto de submissão, é fruto de obediência. Para você ter o quê? Qual é o próximo versículo? A fim de quê? Tudo quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você dá fruto, se prepara para a bênção. Você dá fruto, se prepara para receber. Você dá fruto, você se humilha, você se submete, você engole o sapo. Se prepara porque Deus vai colocar um banquete diante de você, que você vai ser muito abençoada, muito abençoado, em nome de Jesus. Obedeça. Esposo, obedeça o esposo. Marido, obedeça ao Senhor. Marido, obedeça à sua liderança. Igreja, obedeça ao seu pastor. Obedeça à sua liderança. Seja ele o pastor Joel ou quem Deus colocar aqui. Obedeça ao pastor aquilo que ele está lhe ensinando, porque nós velamos pela sua alma. Nós oramos, nós choramos, nós jejuamos. Nós nos preparamos em Deus para trazer para você o que é de Deus, porque essa é a recompensa do nosso ministério. Eu não me preocupo se você me aplaude, eu fico feliz com o que eu estou pregando. Eu me preocupo em que Deus aprove aquilo que eu fiz segundo o que Ele mandou. Ok, legal, você fez direitinho, do jeito que eu mandei. Beleza, foi fiel no pouco. Agora vem aqui que eu tenho bênção para você. E a minha herança não é o que você contribui. A minha herança é o próprio Deus. É muito melhor ser fiel. Eles tinham a mesma visão. Eles acharam um vale e eles habitaram ali. Todo mundo procurava um lugar melhor. Às vezes o marido está puxando para um lado, a mulher está puxando para o outro. O marido está puxando para um lado, a mulher está puxando para o outro. Escuta, em nome de Jesus, bora puxar os dois para o mesmo lado?
Vai ficar mais fácil de arrastar, não vai? Puxa todo mundo para um lado só. Busquem uma mesma coisa, um mesmo sentido. Eles tinham criatividade, e tinham conhecimento, e tinham disposição para trabalhar. Então, como é que a gente vai fazer? Se você tem um projeto, não é? Você tem que ter uma estratégia. Nessa igreja nós temos um seminário que fala sobre a estratégia bíblica de vida. Fala sobre a fonte, sobre os princípios, fala sobre os valores, que é a nossa filosofia bíblica de vida, fala sobre propósitos, fala sobre estratégia, projeto, estratégia e metas. Essa estratégia bíblica de vida. Se você tem um projeto com a sua família, é porque você já buscou na fonte. Deus. Foi nos princípios, o recurso dos princípios está aqui, ó. É a palavra de Deus. Princípio você não muda, diga amém. Deus é a fonte. Os princípios são a palavra de Deus. Os nossos valores, agora escuta que coisa linda, são aquelas coisas que são importantes para a sua casa, para a sua família. Aquilo que vocês querem. Então, o nosso propósito, se isso é importante para nós, se isso é importante para nós, se isso é importante para nós, então agora nós queremos fazer isto e fazer isto. Projetos. Como é que nós vamos fazer isso? Qual estratégia nós vamos usar para conseguir que os nossos filhos se formem nisso, ou se formem naquilo, ou se formem naquilo outro? Ou para que nós possamos fazer isso e aquilo? Qual é a estratégia que nós vamos usar? Tem que estar de comum acordo, porque não, eu vou fazer assim, não, eu vou fazer assim. Um vai pela 95, o outro vai pela Turnpike. Não, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Depende para onde você está indo. Se você pegar só a Turnpike, você vai parar lá no... E se você pegar só a 95, você pode até enganchar com ela lá do outro lado. Mas se for aqui, meu amigo, um vai lá para o outro lado do oeste dos Estados Unidos, o outro vai parar lá no Canadá. Ou seja, tem que estar no mesmo sentido e o mesmo parecer. Tem que ter criatividade e trabalho juntos. O que é que nós vamos fazer? Qual é o projeto? Vamos fazer tijolo. Agora vamos fazer um tijolo bem queimado, porque precisa ser forte. Não é o tijolo como a gente faz tijolo para casa, porque nós vamos construir uma torre. Eu não vou construir os meus, eu não vou educar os meus filhos como o mundo educa. Não. Meu tijolo é bem queimado. O meu tijolo é bem queimado por quê? Porque a minha construção é mais alta. Os meus filhos são uma torre. Os meus filhos são coluna na casa de Deus. Os meus filhos são bênção em nome de Jesus. Tem que ser tijolo queimado. Como é que você queima o tijolo? Bom, tem um fogo que queima tudo, é o Espírito Santo. Queima o tijolo no ensino da palavra, queima o tijolo no culto doméstico, queima o tijolo do seu matrimônio no culto doméstico, pelo amor de Deus. Queima o tijolo do seu matrimônio na oração de madrugada com a sua esposa em nome de Jesus. Está precisando, vai para queimar o tijolo. Vai lá buscar o Senhor, vai buscar a presença de Deus. Deus conserta tudo. Tudo. Agora o problema é o seguinte, não é assim, eu já falei com Jesus, Jesus já sabe. Então pronto. E no mês que vem, esse mês não dá, porque esse mês eu vou ter um compromisso, mas no mês que vem eu vou na vigília. Que miserável de compromisso é esse que você vai ter entre as 11 da noite e as 2 da manhã? Você vai pagar fieira? Não é possível. Você entende? A gente fala, mas na hora da ação, tem que parar com o discurso e tem que começar a fazer. Não, eu sei que Deus vai abençoar. Não, eu já tomei a decisão, ok. Eu confio em Deus. Um dia perguntaram para o finado Silvio Santos. Perguntaram para ele, como é que você conseguiu chegar onde você chegou? Como é que você é um cara assim, extraordinário. Ele falou, 2% de criatividade e 98% de trabalho. Olhe para os seus filhos e veja, 2% de criatividade, de plano, de projeto, e 98% de trabalho. Se você ensinar os seus filhos a amarem a Jesus, se você ensinar os seus filhos a comerem a palavra de Deus, se vocês ensinarem os seus filhos trazendo-os para a igreja, às vezes de livre e espontânea vontade, e às vezes de livre e espontânea raça, força, obrigatais, em nome de Jesus. Se você fizer isso, em nome de Jesus, intencionalmente, 98% de trabalho, quando precisa corrigir, corrija, mas corrija com amor. Eu já vi gente se orgulhar e dizer assim, quando foi com não sei quantos anos de idade, tinha uns 11 anos de idade, eu arranquei sangue dele. Ai, miserável. Arrancou sangue do filho.
batendo. E acha que isso está fazendo grande coisa. Nós amamos os nossos filhos. Nós não espancamos os nossos filhos. De vez em quando precisa corrigir, precisa. Puxa a orelhinha. Mas puxa até ele colocar a língua para fora. Não! Deus deu uma protuberância exata para você corrigir. Não precisa você, né? Não. Correção bíblica. Correção segundo a palavra de Deus. Fustigando-o tu com a vara, nem por isso morrerá. É melhor você corrigir o seu filho do que a polícia corrigir. Porque eles não têm amor, não. É melhor você corrigir o seu filho do que a gangue corrigir. Eles não têm amor, não. É melhor você corrigir os seus filhos do que o pessoal lá da escola corrigir, porque vai bater com vontade. Porque no outro dia eles vão mostrar os bruises, vão mostrar os roxos, eles vão mostrar os machucados e vão falar, ai, arrebentamos com o cara. Eles ainda vão se orgulhar daquilo. É melhor você corrigir. É melhor deixar de castigo, é melhor tirar o celular. É melhor tirar o videogame. And you too. E você também. Comece a corrigir você também. Nos seus maus hábitos, naquilo que você está perdendo tempo. Trace uma estratégia, tenha criatividade e trabalho. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, mas assiste mais a série do que a Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, mas joga mais do que a Bíblia. Não é? Faça tijolo queimado. Seja intencional, não vai cair do céu. Se você for intencional, você vai colher o fruto do seu trabalho. Nós temos que trabalhar, gente. Esse negócio de ser crente não é vir para cá domingo e ficar desfrutando de mensagem boa, não. Ser crente de verdade é viver o evangelho daquela porta para fora. Ser crente de verdade é andar direito, falar a verdade, conhecer a palavra de Deus, ter unção na vida, falar quando tem que falar aquilo que Deus manda falar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Vamos terminar. E eles se organizaram e disseram, edifiquemos uma cidade. O que você quer não é simplesmente manter uma famíliazinha ali, pronto, a minha responsabilidade termina quando meus filhos saírem da minha... Não. Eu quero ver a prosperidade dos meus filhos. Eu quero ver a bênção na vida dos meus filhos. Eu quero ver a bênção na vida dos meus netos. Eu não estou edificando uma casinha, eu estou edificando uma cidade. Uma cidade, você está construindo uma cidade, os seus filhos serão bênção de Deus, são herança do Senhor. Eles vão multiplicar e multiplicar e multiplicar e serão bênção em nome de Jesus. Vamos edificar uma cidade. Nós não estamos fazendo uma igrejinha aqui. Eu podia ficar feliz da vida com a nossa igreja em Lighthouse Point. E se o recurso que entra aqui não fosse para implantar igrejas e para fazer tantas outras coisas, nós seríamos multimilionários aqui. Com tudo que essa igreja já contribuiu. Seria muita coisa, mas nós não estamos edificando um reino próprio, nós estamos edificando o reino de Deus. Nós não estamos edificando uma casa, nós estamos edificando uma cidade. Mais de 100 igrejas já saíram dessa igreja para a glória do nome de Jesus. Parece que mais de 120. Já saíram dessa igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já tem propriedades compradas em outros lugares. Esse ano estão comprando mais em nome de Jesus. E até a nossa aqui vamos comprar também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos edificando uma cidade, em nome de Jesus. Vamos nos organizar. Você não vai fazer se você não se organizar. Você não vai chegar lá se você não se organizar. Olha, irmãos, eu vou terminar. Porque o pastor Cássio já está sentado ali. Não é? Alguém perguntou, você já ouviu isso, né? Para 3 trabalhadores de uma construção. O que você está fazendo? Eu estou aqui malhando que nem um miserável. Comendo pão que o diabo amassou aqui. Né? Aguentando o xingo do chefe da construção todo dia aí. Ó. Esses caras que trabalham em construção são todos miseráveis, rapaz. Os que controlam a construção desse negócio são todos miseráveis, esse cara. Fica xingando a gente, brigando com a gente. É mesmo, rapaz? É. Bravo, cara, que nem um siri numa lata. Aí perguntava para o outro, e você? Ô, companheiro, eu estou aqui, ó.
trabalhando com dignidade, com alegria, estou ganhando o pão da minha família. Estou feliz aqui porque estou ganhando o pão, né, honestamente, trabalhando. Tá bem? Aí chegou por e você, o que é que você está fazendo? Oh, o senhor não percebeu ainda, não? Não, o que foi? Aí, ó. Estou construindo uma catedral. Isso é a coisa mais linda do mundo, moço. Olha aí. Olha que coisa. Isso aqui, quando estiver pronto, o senhor vai ver o final do meu trabalho aqui. Olha. Isso vai ser uma coisa linda. O que é que você está fazendo? Você está jogando seus filhos no mundo? Você está criando o seu próprio mundinho? Ou você tem visão de reino? Você não imagina onde Deus quer te levar? Você não imagina o que Deus quer fazer através da sua vida? Você não imagina a capacidade que Ele tem para te dar e o que Ele tem para fazer através de você? Você tem que perder esse medo. Você tem que perder esse pensamento. Você tem que expulsar esse pensamento que vem na sua mente que você tem medo de fracassar. E se não der certo? E se não for assim? E se não for isso que Deus quer? Vá buscar Deus. Deus fala. Deus é a primeira pessoa que quer comunhão com você. Ele quer ter comunhão com você para que você tenha conhecimento dEle, para que você tenha uma conduta de acordo com a vontade dEle. Fique de pé, por favor. Vá nos detalhes. O resultado, quando uma família se une, quando uma igreja se une, o resultado... Fique de pé, por favor. O resultado... Eu vou ter que mandar agora. Acabei de falar, obedecer os vossos pastores. Escute. O resultado, gente. Oh, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui agora só. Por favor. Quando você está edificando a sua família, seja deixando o barco correr, ao Deus dará, fazendo o projeto juntos, só pensando na sua família, ou, se você estiver pensando no reino de Deus, seja qualquer das opções, Jesus está olhando. Jesus está observando. Ele está olhando o que vocês estão fazendo. Ah, não, cada um faça do jeito que quer. Você acha que o meu filho tem 12 anos de idade e já não sabe o que ele quer? Ele vai se ele quiser para a igreja. Ué. Quando ele quiser ir, ele vai. A opção é dele. Então casa ele, ué. Ah, não posso casar um menino com 12 anos. Por quê? Se ele pode decidir a vida espiritual dele, que é mais importante. Come on, vamos acordar, gente. Os nossos filhos precisam de nós, não é só na infância, e nem na adolescência, e nem na juventude. É a vida inteira, é para o resto da vida. Tem filho que a gente acompanha até na idade, quando já está velho. Olha o Guigui, por exemplo. Está aí, eu de olho nele, acompanhando. Você vai acompanhando seus filhos para a vida inteira. Você nunca vai deixá-los. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. E você não está construindo o seu mundinho. Olhe o reino de Deus e prepare os seus filhos para o reino de Deus. Para serem como lanças, como uma flecha que vai longe. Eu não me importo se as pessoas vão reconhecer o meu nome quando eu morrer. Ah, já vou estar até morto. O bicho vai comer, mas Jesus vai restaurar e vai fazer um corpo glorioso. Eu não me importo, eu quero saber o que é que nós vamos alcançar. Quantas pessoas que hoje estão a essa hora levantando da cama, numa ressaca miserável, porque encheram a cara de cachaça ontem, se prostituíram, se drogaram, e a amargura que elas estão sentindo agora mesmo, Deus me livre de passar por isso. Deus livre os meus filhos de passarem por isso. Deus livre os meus netos de passarem por isso. Deus livre os nossos filhos de passarem por isso. E o pior de tudo é que eles vendem isso como se fosse legal. É mentira, agora mesmo. They are really bad. Eles estão muito mal agora mesmo. Enquanto você e eu estamos aqui desfrutando a presença e a glória de Deus. Se nós formos a bênção de Deus está sobre nós. E você vai alcançar o que você não pode imaginar. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui nos Estados Unidos como pastor. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui nos Estados Unidos e que nós teríamos igrejas pelos Estados Unidos inteiro.
Na verdade, eu achava que eu nem servia para ser pastor nos Estados Unidos. E no Brasil eu achava que eu dava certo. Aqui eu achava que... Não achava que jamais ia pensar que a gente ia poder abrir igrejas pelo mundo afora. Não, isso é nunca, não, nem ia passar pela minha cabeça, nunca. Deus tem muito mais do que o que você espera, do que você imagina. Nenhum de nós, pastor Ismael, nem eu, nem nós que estamos aqui há mais anos, que estamos aqui praticamente desde o começo. Há 30 anos atrás, nós jamais imaginávamos que 30 anos depois Deus faria o que fez. É muito. Não. E não só conosco, com os nossos filhos. E agora os filhos dos nossos filhos. Isso é prosperidade. Não é a casa que eu moro, porque eu moro na mesma casa há 30 anos. Faz 30 anos que eu moro na mesma casa, quase 30 anos que eu moro na mesma casa. Não é o carro que eu dirijo, porque esse ano o Liz vai terminar. Eu vou ter que dirigir um outro. E vai ser melhor do que aquele. Ou aquele que eu escolher, porque Deus vai me dar se eu pedir. É ou não é? Prosperidade é a presença do Senhor Jesus na minha alma. É vir para a igreja chorando, glorificando o nome de Jesus, alegre. É vir para a presença de Deus e chegar aqui e encontrar os meus filhos aqui e até a minha sogra. Isso é um milagre. É vir para a casa do Senhor e você se deleitar em Deus e olhar para uma igreja e saber que esse povo aqui está buscando verdade. Não está correndo atrás de mensagem motivacional. Não está correndo atrás de ser agradado e dizer, não, Deus vai te abençoar do jeito que você é, do jeito que... Não. Conserta a sua vida, se arrependa, seja lavado em nome de Jesus. Venha para o culto de ensino na quarta-feira para ter uma vida direita, estreita, nos trinque e se prepare para ser muito abençoado em nome de Jesus. Será que tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão de receber a Cristo como seu Salvador? Como Senhor da sua vida? Será que tem alguém aqui que ainda não entendeu que Jesus te ama mais do que qualquer outra pessoa no universo, que Ele tem para você muito mais daquilo que você sonha, que você deseja? Os seus melhores sonhos estão em Deus. Agora os sonhos que você não imagina estão em Deus. É Ele que tem para você. Será que há alguém que quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Onde você estiver, levante uma das suas mãos como um sinal, por favor, em nome de Jesus. Eu vou insistir 1 minuto só com você, porque com certeza, né, o resultado disso é muito extraordinário. Nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Onde está a segunda pessoa? Vem aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Onde está você? Nós queremos orar por você. Várias pessoas estão vindo. Mas olha, seja como uma família forte. Tenha a característica de um povo poderoso. E a característica do povo poderoso é a união. É a unidade. Não é uniformidade, porque nós somos diferentes uns dos outros. Mas a unidade é querer a mesma coisa. A união é estar juntos. Mas a unidade, nós queremos os dois a mesma coisa. Isso tem um nome, comunhão. A unidade, mesmo que não seja uniformidade, nós não somos soldadinhos de chumbo iguais uns aos outros. Não. Nós somos semelhantes, mas temos bastante diferença uns dos outros. É você ter trabalho. Muito trabalho, está disposto a trabalhar de verdade para que a sua família seja feliz, para que você seja próspero. E ser próspero você já sabe o que é. Não é ter, é ser. Ser próspero é ser. É você poder olhar para o rosto da sua esposa quando chega em casa e ela olhar para você e no coração ela vai dizer assim, você falou a verdade hoje. Você não falou aquilo que você não vive. Você não foi para a igreja e ficou lá se fazendo de santinho, porque não. O seu coração é isso aí. É isso que você quer de verdade. União, unidade, trabalho, obediência à vontade de Deus. É o caminho de ser próspero.
a oportunidade é sua. Se está faltando um desses ingredientes na sua família, na sua casa, na sua vida, sai correndo do seu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes que o pastor Cássio chame o landlord. Aleluia. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Enquanto você que está conosco pela internet está recebendo a Cristo como seu Salvador, por favor, entre em contato com o nosso pessoal aí, fala no chat, dê o seu nome, nós queremos orar por você, orar pela sua família, você que está recebendo a Cristo como seu Salvador. Jesus é o Senhor do futuro da sua casa. Jovens casais, vocês foram trazidos por Deus para cá, para serem prosperados por Deus. Em nome de Jesus, abrace essa promessa e faça cumprir em nome de Jesus. Ande direito, fale a verdade, seja íntegro, honesto, ame a Jesus acima de todas as coisas. A receita vai dar certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Rafael, por gentileza, orando ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, levante a sua mão para cá, nós vamos orar. Vamos terminar o nosso culto em nome de Jesus. Os pastores quiserem, por favor, passem para abençoar a vida dos irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, bem depressinha, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, de joelhos dobrados na sua presença, porque entenderam a tua palavra, porque eles receberam do Senhor uma palavra boa, uma palavra que edificou as suas vidas. Eles compreenderam, Pai, que precisam do Senhor e querem mais do Senhor. Derrama sobre eles, Pai, a tua sabedoria, a tua unção, a tua graça agora, que eles possam alcançar, Pai, o objetivo maior dessa mensagem que foi pregada no dia de hoje, Pai. Que os nossos jovens, os nossos adolescentes, Pai, que estão neste recinto também possam se alimentar, Pai, e edificar as suas vidas e compreender tudo o que foi falado neste dia. O Senhor falou de uma forma muito clara, de uma forma muito forte a sua igreja nesta manhã. E nós louvamos e agradecemos o Senhor por isso. Pai, mas nós também pedimos a Ti que tenha misericórdia daqueles, Pai, que ainda estão lutando dentro de seus interiores para não dobrar os joelhos, compreender, ouvir a sua voz, mas vão para casa sabendo que o Senhor falou neste lugar. Abençoa as suas casas, abençoa as famílias deste lugar. Deus, a ordem foi dada, o Senhor é poderoso e a tua palavra reina para sempre. E nós repreendemos todas as ações do inimigo sobre as casas, sobre os lares, sobre os pensamentos. Repreendemos toda soberba, toda ironia, todo espírito de contenda. Não há lugar mais a partir de hoje, Pai, para estas coisas, porque o Senhor falou e a tua palavra liberta, a tua palavra é poder, a tua palavra entra, Senhor, e ela toma guarida em todos os lares nesta manhã. O nosso desejo, Pai, é que o povo volte para suas casas dizendo e glorificando: o Senhor falou comigo, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou a minha casa.
casa de hoje em diante não vai ser igual, vai ser melhor, vai ser diferente, porque o Deus de poder falou e edificou a minha vida. Deus, que eles guardem, Deus, que eles prosperem como foi dito, e o seu nome seja honrado, glorificado para sempre. Que todo espírito contrário seja batido em retirada, seja tirado, seja destruído pela glória, pelo poder e honra do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.